Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de planejamento, né, de usinagem, né, o quarto vídeo, né, o quarto de 5. Também já atento para o seguinte, né, a gente vai fazer na próxima semana duas atividades referentes à seleção de instrumento, né, e ferramentas ali para usinagem, né? A gente vai colocar ali uma situação problema para estar indicando ali quais instrumentos e quais ferramentas, né, justificando ali com base no processo, tá bom? Beleza, então a gente vai estar aí falando sobre parâmetros de corte. Só que antes de falar de parâmetros de corte, eu vou até utilizar um termo que um professor meu da área de engenharia da produção falava, que era bem interessante, né? Ele fez, olha, eu tenho que me preocupar com o seguinte, TPC, né, que é o tempo, o processo e o custo, né? Eu vou explicando e vou chegar lá na parte do parâmetro de corte. Se eu tenho esses três aspectos, né, e eles me geram o produto, né, me geram um produto, tá bom, né, como ele dizia, tá bom, tá aceitável, né? Isso aí ligados principalmente a novos ciclos, né, de fabricação, né? E por que ele focava nisso, né, nessa questão? Quando imagina você, empresário, né, tá ali com um novo produto ali para fabricar, né? Vamos supor que seja um produto aí para a área de usinagem, né? Qual o objetivo? Você quer produzir e quer ter lucro, né? Quer produzir e quer ter lucro. Então você tem que ter o processo, que é para o produto ele atinja lá as condições finais. Você quer ter lucro, né? Então ali você tem um custo ali específico e esse processo, né, ele tem que ter um tempo, né? Porque, ou seja, uma fabricação que vai ter um tempo muito elevado, né, não vai ser efetiva, né? E isso aí vai te gerar ali o lucro, beleza? Esse lucro ele pode ser dentro do esperado ou fora do esperado, mas o teu processo ele não está fadado, pelo menos momentaneamente, ali ao fracasso, né? Ou seja, ele gerou, teve um certo retorno, você pagou todo o custo operacional e gerou um certo lucro. Quando a gente faz uma estratificação, né, de processos aí ligados à usinagem, né, a gente vai chegar, né, a um denominador comum ligado também a esse TPC aqui, né? Que denominador é esse, né? Imagina o seguinte, vou até voltar lá para o simulador aqui de usinagem CNC. Então imagina que você está lá com o objetivo de estar fabricando essa peça, beleza? Então o produto final é esse aqui, né? Para esse produto, chegar a esse produto final, o que é que acontece? As operações elas vão ter que ocorrer, né? As ferramentas que você selecionou vai ter que entrar ali em operação. Só que quando elas entram em operação, o objetivo final é que o produto ele atinja lá as especificações. E para que ele venha atingir as especificações, as ferramentas elas devem estar compatíveis ao projeto de execução, né? Elas devem ser compatíveis ali ao projeto de execução. Se ela não for compatível ali ao projeto de execução, né, vamos colocar aqui que tem as dimensões, né, se ela não for compatível ali ao projeto de execução, você vai ter um problema muito grande, porque você vai ter processo, né, vai ter tempo, mas não vai ter produto final, né? Então, ou melhor, você vai ter custo, vai ter tempo, mas não vai ter o produto final, porque o processo ele falhou em algum ponto, que nesse caso ali foi ligado às ferramentas, né? Então, até como eu tinha falado no último vídeo, não dá para desassociar a escolha da ferramenta ali ao aspecto do parâmetro de corte. Por quê? Esse parâmetro de corte ele vai ter dois significados muito importantes na parte de usinagem. A parte do tempo, né, a parte aqui do tempo, e a parte, vou colocar aqui acabamento, né, e acabamento aí entenda-se parte superficial e a parte dimensional também. Eu vou colocar medidas. Medidas em geral, beleza. Então tempo e medidas. Esses dois fatores aí você tem que estar atendendo, né? E aí entra esses cálculos ligados aí a parâmetros de corte. Aqui no canal a gente já fez vários tipos de cálculo, né? Velocidade de avanço, RPM, tempo de usinagem, enfim, vários aspectos, né? Em breve a gente até está com... A gente já tinha feito tempos atrás a apresentação, mas ainda não fez o vídeo, né, ligado à parte ali de potência, de máquinas, enfim, né, em breve deve estar, a gente deve estar fazendo o vídeo. Então
Então, quando você vai para uma ferramenta, né, para a seleção ali da ferramenta, o fabricante ele vai te dar ali algumas características, né? Essas aqui são as mais comuns. Velocidade de corte, né, que a gente já falou aí trocentas vezes, né, velocidade, né, ali de avanço, no caso aqui em milímetro por giro, né, milímetro por rotação, profundidade de corte. Aí no caso, aspectos ligados ao torneamento, né, 3 características aí ligadas ao torneamento, né, a gente tá aqui, até aqui tem essa ilustração aqui que mostra bem, né, a relação aqui da rotação, o avanço, aqui a velocidade de corte, né, que é aquela velocidade de corte tangencial, né, e a profundidade. Né? Então, aí, aspectos importantíssimos aí para o ciclo de usinagem. Então, quando você vai selecionar ferramentas, né, você tem que entender que existe esse mix de análise. Né? Não é tão simples ali quanto escolher a ferramenta. Só que além disso, além desses parâmetros, né, como eu disse, vai ter a característica do tempo de execução e uma outra característica que é muito importante, né, ali a médio e longo prazo, que é a vida útil da ferramenta. Né? Imagina, você tem uma ferramenta lá que consegue produzir 3 peças ali com qualidade e a partir da 4ª você já não atinge mais os parâmetros. Né? Então você vai ter que estar trocando ali inserto, né, fazendo setup, isso é ruim. Né? Porque o teu tempo produtivo, né, ele vai aumentar. Né? Então, além dos cálculos ligados aos parâmetros de corte, existe outro detalhe que é essa parte também do tempo de vida útil ali da ferramenta ali para o processo em si. Né? Nesse vídeo aqui a gente não vai estar falando sobre cálculo, a gente está falando ali sobre os conceitos de forma geral, até porque cálculo, como eu disse, tem muito vídeo aí de cálculo no canal, né, ligados aí a parâmetros de corte, mas é uma parte do planejamento de usinagem que é muito importante. Né? E aí muitas vezes o pessoal fala, mas cálculo para parâmetro de corte está muito mais ligado à parte CNC, né? A parte convencional acaba não tendo tanto cálculo. Como eu disse, está muito ligado ali ao ciclo industrial que você vai ter. Se você está falando de um ciclo industrial, por exemplo, uma fabricação de uma peça que realmente não vai ter uma continuidade, né? Ou seja, uma peça ali mais ligada à manutenção, né? Quebrou alguma coisa, você está fazendo aquela peça ali que dificilmente você vai usinar ela aí nos próximos 2, 3 anos. Né? Essa parte de parâmetro de corte, você atingindo ali as características finais, né? Beleza? Né, e você não tem nenhuma cobrança relativa a isso, faz total sentido, né, não calcular, já que você tem esses aspectos aí muito mais ligados à parte da sua própria experiência. Né? Mas quando você vai para um ciclo industrial padronizado, né, o processo muda porque quem está ali no controle quer garantir o quê? Aquele TPC que a gente tinha falado no início. Né? Então, essas características do parâmetro de corte, elas vão me dar base ali para o produto, né? O processo para chegar ao produto e o tempo ali de execução. Né? Então, são características muito importantes. Né? Inclusive, né, vamos fazer aí uma ação inversa. Né? Você pode não ter as ferramentas que vão atingir os parâmetros de corte e para você atingir esses parâmetros de corte, você vai ter que comprar novas ferramentas. Né? Então, ali vai interferir diretamente ali no custo total, obviamente ali o lucro, né, do processo. Isso é importante que seja observado. Né? A gente sabe que tem muitas empresas que querem maximizar o máximo possível ali de lucro, sem ter, obviamente, investimento muitas vezes necessário. Né? E é importante que a empresa saiba o impacto disso. Eu já vi muita gente reclamando, né, sobre isso. Né? De, poxa, a empresa cobra uma determinada qualidade, mas não dá o devido investimento. Será que essa empresa já sentiu o impacto de não ter aquele investimento? Né? Então, tem esse detalhe também. Né? Muitas vezes você sabe que tem uma solução mais fácil, mas às vezes o artifício que é utilizado acaba compensando para a empresa. Né? Então, poxa, para que eu vou investir se da forma como a gente está fazendo está trazendo resultado? Não é que você vai fazer nada para falhar, né? Mas é importante trazer isso aí em números e principalmente, né, para ter noção ali do lucro. Né? Ou seja, uma ação inversa. Né? Ou seja, da forma como a gente está fazendo, a gente consegue produzir tanto, né? Vai gerar tanto de lucro, beleza. Mas se a gente fizer de uma outra forma, vai conseguir maximizar o lucro. Né? Vai ter mais lucro. Né? Então é importante que tenha esse contrapeso, até para também você não ficar se martirizando, né, aí durante o processo. Né? Então,
Parâmetros de corte, importantíssimos para o ciclo industrial ali ligado à usinagem, não só ligado à usinagem, obviamente, como a gente fala de parâmetros de corte para usinagem, beleza, mas parâmetros de processo a nível de ciclo industrial é importantíssimo, mas nesse caso, voltando aí para a usinagem, os parâmetros de corte acabam sendo uma diferença enorme no processo, principalmente porque vai dar características ali, como a gente falou, né, do tempo e do processo. Nesse processo, entenda-se ali a questão de atingir, né, as características do produto final. E isso independente do ciclo. Né, independente do ciclo. Por exemplo, se você está lá num processo que vai ter fresagem, eletroerosão a fio, eletroerosão a penetração, enfim, seja lá o que for, furação, né, é importante que essas características elas estejam ali evidentes para que o produto ele tenha ali uma boa qualidade, né? Eu não vou dizer nem boa qualidade, que ele atenda, né, às expectativas ali enquanto produto final, tá bom? Valeu!